Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e essa é a 14ª aula Iniciantes Totais em Java utilizando Eclipse. Então nessa aula a gente vai criar agora o método getLivros por pessoa, só que antes disso eu cometi um erro aqui. Nessa lista aqui, teste livros, eu devo adicionar os livros e não o tamanho dela. Então eu vou pagar aqui o tamanho e vou adicionar aqui o parâmetro P1 para eu adicionar os livros por pessoa do P1 na minha lista livro e não somente o número. Então era só isso que precisava ser arrumado. Agora eu vou criar esse método aqui, vou clicar em cima dele, Ctrl 1, criar esse método lá embaixo. Podem ver que esse método agora é um pouco diferente dos demais, ele vai retornar uma lista e não um valor booleano ou um inteiro ou qualquer coisa. E para a gente retornar uma lista, primeiro, claro, a gente precisa criar ela. Então, eu vou criar uma lista. Essa lista vai ser justamente a lista de livros, uma lista de livros que vai carregar todos os livros dessa minha pessoa P1 aqui que eu estou mandando por parâmetro. Então vai ser o resultado. Opa, resultado, uma variável nova, então não tinha. ArrayList livro ponto e vírgula. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer toda a minha lista livros da biblioteca. Lembra que a gente tinha uma lista de pessoas e uma lista de livros. A lista de pessoas eram as pessoas cadastradas na minha biblioteca que podiam emprestar. E a lista de livros era os livros que eu tinha disponível na minha biblioteca. Então eu vou percorrer essa minha lista e vou checar se o nome da pessoa que está emprestando o livro for igual a essa pessoa, o nome da pessoa que eu estou mandando por parâmetro, aqui no caso P1, então eu vou adicionar essa lista, esse livro, na minha lista de livros resultado. Então é isso que eu vou fazer agora. Então aqui dentro do meu for, eu vou fazer percorrer a lista livros, né, no caso. Então eu vou adicionar uma variável local aqui, um livro do tipo livro, dois pontos, this.getLivros. Então é assim que a gente percorre a lista, um ArrayList de livros. Então o que eu quero dizer com essa declaração? Estou dizendo assim, para cada livro, um livro, isso aqui é um contador, como se fosse um contador, um i, pode ser qualquer nome. Para cada livro da minha lista getLivro, eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou abrir e fechar as chaves aqui. Então aqui dentro eu vou comparar se o nome da pessoa é igual ao nome da minha pessoa, o nome da pessoa de um livro da minha lista livros é igual ao nome da pessoa P1. Então eu vou comparar isso aqui dentro. Só que antes de tudo eu preciso verificar se o campo da pessoa da pessoa livro, se ela não é null, ou seja, se não tem ninguém emprestado. Então nem preciso eu verificar daí, né? Então aqui, se um livro ponto get pessoa for diferente de null, e agora sim eu vou comparar se o nome da pessoa é igual. Então eu vou utilizar o AND, porque eu quero que essas duas condições sejam verdadeiras para eu executar o código. Então aqui eu vou verificar se um livro ponto get pessoa, agora sim, ponto get nome. Vou colocar tudo isso numa linha de baixo aqui para ficar melhor visível. Se o nome da pessoa da lista um livro, se ela for igual, equals p1.getNome. Eu vou mandar esse aqui para baixo também, não tem importância se ela tem um ponto, se é tudo junto, ela vai funcionar da mesma forma. Então o que eu quis dizer aqui? Eu fiz, primeiro eu verifiquei se o campo pessoa não é vazio, ou seja, se tem uma pessoa emprestando esse livro, da lista livro, e
e seguindo, aqui eu comparei se o nome da pessoa desse livro é igual ao nome da pessoa P1. Por que eu não usei o igual aqui nessa comparação? Justamente porque quando eu comparo strings, eu não uso igual, porque a string não é do tipo primitivo, como um booleano, ou um inteiro, ou qualquer outra coisa. Então, sempre quando a gente vai comparar uma string, a gente deve usar esse método equals aqui, e não o booleano. Então, aqui dentro, se tudo isso for verdadeiro, vou colocar mais um abre chaves aqui. Se toda essa condição for verdadeira, então eu vou adicionar esse livro na minha lista resultado. Então, resultado, add, o livro, o meu índice lá do livro, no caso que é um livro. Beleza, então aqui embaixo, agora o que eu preciso fazer? Depois que eu percorri todos os livros da minha lista livros, e adicionei os que tinham o mesmo nome com a pessoa P1, eu vou mostrar o resultado. Então, como aqui mostra, ele retorna uma lista, eu devo fazer isso, só que eu devo fazer isso depois do término do for. Então, eu vou clicar aqui no meu abre chaves do for, fechou aqui, eu vou mostrar o resultado, return resultado exatamente aqui. Ok, beleza. Então agora eu vou lá na minha biblioteca teste, salvo primeiro ali, vou na biblioteca teste, podem ver que não tem mais nenhum erro aqui, só um fecha parênteses aqui adicional, que eu esqueci também, agora tá beleza. Eu vou rodar esse teste como JUnit, e agora ó, podem ver que o teste empréstimo ele tá dando erro, isso porque a gente precisa arrumar lá o método de empréstimo. Mas agora o teste get livros por pessoa ele está certinho. Então agora o que a gente precisa fazer é arrumar o nosso teste empréstimo para que ele verifique essa condição. Então a gente vai lá na classe biblioteca, aqui na classe empréstimo e vai adicionar essa condição aqui. Então se o campo livro da pessoa for igual a null, quer dizer que ele não tem nenhuma pessoa, então eu vou utilizar aqui o comercial duas vezes, que é o nosso end, e se. Só que antes disso a gente precisa adicionar uma variável que receba isso, né, claro. Então, vou colocar aqui int livros emprestados. Então, emprestados, ele vai receber o this.get livros por pessoa .size. Agora sim eu livros por pessoa P1 .size, que eu vou pegar, eu vou guardar nesse int livros emprestado o tamanho da minha lista do que eu obtive lá no get livros. Então aqui agora eu faço essa correção. Então se os livros emprestados forem menores do que p1.get max livro, então ele vai fazer isso que está aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Por essa aula, até a próxima.